Olá pessoal, como vocês estão? Sejam bem-vindos à nossa 7ª aula. Nessa aula nós vamos conversar então sobre como montar a sua apresentação de PowerPoint, tá? Lembra que é obrigatório, ela não vale nota, mas se não tiver apresentação, se não tiver o vídeo gravado, vocês serão reprovados, tá? Então é muito importante entender como montar essa apresentação. Então vamos lá. Lembrando, atividade integradora específica 3 e atividade integradora específica 2. As disciplinas estarão com essa nomenclatura, ok? Seguindo, então, os objetivos de aprendizagem dessa aula. Orientar a construção da apresentação final do TCC e apresentar dicas visuais e oratória. Não basta só montar a sua apresentação, você vai apresentar. Então, também é importante entender como que a gente tem que falar, como que a gente tem que apresentar, tá bom? Importante, gente, a etapa final do seu TCC é estruturada nas montagens dos slides e na gravação do seu vídeo de apresentação do seu TCC com todos os slides. Gente, faz parte. Não vale nota? Não, mas faz parte e é componente obrigatório, beleza? A apresentação com os slides é obrigatória. Caso você não tenha computador, você estuda com o seu celular, você não está conseguindo realizar essa montagem pelo seu celular, você pode recorrer ao seu polo de apoio, tá bom? Atentem-se, programem-se, organizem-se. Não deixe para fazer em cima da hora. Não é um processo rápido, tá? Então, como que vai ser a estrutura da sua apresentação? Slide de abertura, que vai ser a capa do seu artigo. Título, nome, curso. A sua introdução, o seu objetivo da pesquisa, metodologia, resultados e desenvolvimento, considerações finais, referências e agradecimento. Professora, eu preciso ter slide com tudo isso? Sim, precisa, tá? Seu slide vai ter essa estrutura. Gente, vocês vão ter uma estrutura padronizada que também estará disponibilizada no ambiente de vocês. Que nem o modelo mapa está disponibilizado, que nem a estrutura do artigo vai estar disponibilizada, vocês terão o arquivo de PowerPoint disponibilizado, que é o modelo institucional. Esse modelo é obrigatório? É. Posso mudar de modelo? Não. Você precisa utilizar um modelo que está disponibilizado, ok? O que é importante atentar-se, gente, na montagem do slide? Você tem lá um modelo padrão, então você não vai ter muita opção de escolha de fundo, de design, porque vai ser o modelo que está disponibilizado. Cores das letras. O modelo da instituição, ele é claro ou ele é escuro? Atentem-se à alternância de cores. Se é um modelo claro, as letras devem ser escuras. Se é um modelo escuro, as letras devem ser claras. Você deve estruturar de uma forma com que quem esteja vendo a sua apresentação entenda. Então, você tem que ter contraste de cor. Se ficar tudo em tom sobre tom, pode ficar difícil a visualização, tá? Lembre, seu trabalho vai ser avaliado. Evite textos muito longos, maiores do que 6 linhas, fica cansativo. Ah, professora, mas na aula você trouxe bastante texto, né? Sim, vou explicar para vocês. Gente, nas aulas nós trazemos muitos conceitos para vocês. E esse material ele fica disponibilizado para que vocês acessem e revisem. Então, é um material informativo para vocês também. O excesso de textos nesse tipo de material é aceitável porque ele vai ser disponibilizado para que vocês utilizem como recurso de apoio, tá? Vai utilizar bastante texto? Você precisa de bastante texto? Tente usar algum estilo de recurso com animação, coloca uma imagem junto para que não fique muito cansativo, tá? Então, voltando, usar gráficos, imagens e ícones ajuda a sua apresentação a ficar mais dinâmica, mais interativa. Cuidado com fontes pequenas e ilegíveis. Gente, o tamanho mínimo recomendado para a utilização de slides é fonte 16. Posso usar menos? Pode. Quando você vai trazer referência, quando você vai trazer um título de tabela. Se você vai trazer uma tabela que ela é muito grande, você pode utilizar uma fonte menor. Mas para textos, o recomendado é pelo menos 16. Pode usar maior?
Pode, fica super legal. Quando você quer trazer um destaque, ó, o título da aula, Design e Estética. Ela está maior porque é uma coisa que eu quero trazer um destaque. Então, você pode trabalhar essas formas interativas no seu slide. É bem legal. Vamos lá, então. No seu PowerPoint, eu quero acrescentar imagens. Você tem o tópico imagens, você vai selecionar. Geralmente, é mais fácil se a imagem já estiver salva no seu computador. Daí você traz a partir de este dispositivo. Ícones. Você também vai lá no cantinho. É um patinho com a folhinha. Fica um pouco para frente das imagens. Você tem a lista de ícones disponibilizados, que é uma forma de interação e quebra de texto do seu slide. Porque às vezes você quer trazer alguma coisa que você quer tentar reduzir a quantidade de texto. Eu vou falar sobre estudo. Se eu trouxer um ícone de livro, será que não fica mais fácil para eu lembrar que eu estou querendo me referir a estudos? Então, são estratégias para o seu slide ficar mais dinâmico, né? Ficar mais fácil para quem está vendo a sua apresentação e para você lembrar. Às vezes, um íconezinho, uma imagem é o suficiente para que você lembre o que você quer falar naquele momento. E daí você consegue substituir o texto por isso. E gráficos, então, se você for apresentar algum resultado em gráfico, você tem o ícone do gráfico, onde você consegue criar esse gráfico de diversas formas. Gráfico de pizza, barra, linha e números. Dicas de oratória. Gente, o que é muito importante na hora de você apresentar o seu slide? Fale com clareza, ritmo e entonação. Não dá para falar correndo como se estivesse narrando uma corrida de cavalo, porque senão ninguém entende. Não dá para falar muito baixo, porque senão não é possível ouvir. Falar muito alto também pode ficar cansativo para quem está vendo a sua apresentação. Importante, gente, treine antes, tá? Treine a sua entonação de voz, treine o ritmo de fala. Vocês vão ter um tempo pré-definido para vocês apresentarem esse slide. Marca esse tempo. Então, vai cuidando de tudo isso, tá? Quanto mais você treina a sua apresentação, melhor você consegue apresentar ela na hora final, na versão final, hora que você for gravar o seu vídeo, para você enviar o seu vídeo. Mantenha o contato visual. Então, você está gravando, você vai gravar no seu computador? Você vai gravar no seu celular? Você vai pedir para que uma pessoa te ajude? Então, vai ter alguém com o seu celular filmando a sua apresentação? Mantenha contato visual. Não grava olhando para a tela, para cima ou para baixo. Olhe para quem você está transmitindo a sua fala. É para a tela? Ok. Só que depois vai ser transmitido para outra pessoa, para quem for avaliar. Fale com quem está vendo o seu vídeo. Não fale olhando para o chão, para baixo, para cima. Não fica legal. E sempre treine a apresentação. A gente consegue melhorar tempo, tonalidade de voz, respiração, a partir do momento que a gente treina, tá? Então, que nem eu tinha falado, duração, tempo, vocês vão ter um tempo pré-definido. Esse tempo é importante. Tem um limite mínimo e um limite máximo. Por quê? Imagina, o slide de vocês tem diversos tópicos que vocês têm que trazer. Vocês apresentam em 5 minutos? Você vai ter falado tudo muito correndo. Quem está assistindo não vai ter tido tempo de entender. Ah, mas o tempo máximo é 5 minutos? Beleza, então. Se tem um tempo máximo de 5 minutos, qual que é o tempo mínimo? Tem como você fazer uma apresentação em 2 minutos? Você não vai conseguir trazer os elementos necessários para a sua apresentação. Você produziu um artigo, você produziu um texto, é uma pesquisa. Não traga correndo. Traga com calma, respeite o tempo e por que não passar do tempo? São critérios de avaliações. As nossas aulas ao vivo tem um limite de 50 minutos, não tem? Imagina se o professor não se organiza, chega lá e fala 1h30. Não dá, pode ser que você tenha outra aula para assistir depois, você pode ter compromissos. Então os tempos, eles também são estipulados para serem cumpridos, tá? Respeite pelo menos o mínimo e não ultrapasse o máximo. Como lidar com o nervosismo? Gente, é normal. Você não para de ficar nervoso. Se você não está nervoso, parece que não é tão importante, tá? Nós temos esse consenso entre professores que se você não dá uma aula nervoso, a aula já perdeu a graça para você. Porque por mais que você esteja acostumado, habituado, você conheça o tema, é normal o nervosismo, tá? Então, como que eu vou lidar com esse nervosismo? Treina a sua respiração.
Você tem que falar e você tem que respirar. Não é um exercício fácil. Se você não trabalha, por exemplo, conversando, dá aula, conversando, na nossa área ainda é mais comum. Ensaie a sua apresentação. Sinta a sua respiração durante a sua apresentação. Foi você que escreveu o seu trabalho. Não precisa ficar nervoso por estar apresentando algo que você não conhece. Se foi você que fez, você conhece, fica muito mais fácil. Atente-se a isso também. Você pode recorrer à ajuda, mas conheça o seu trabalho. Ajuda na hora da apresentação, ajuda na hora do controle do nervosismo. Ensaie a sua apresentação, apresente para colegas, parentes, próximos, quem você tiver afinidade. Vem cá, vou apresentar meu TCC para você, posso? Coloca a pessoa sentadinha, apresenta como se você fosse apresentar no dia que você for gravar o vídeo. Isso vai ajudar muito a você controlar tempo, respiração, nervosismo. Apresentar uma vez só e direto na gravação do vídeo não dá certo. Você vai ficar nervoso, você vai errar, pode ser que você gagueje. Então tenha calma, treine. A palavra-chave da nossa aula é treino. Treine a sua apresentação. O que não fazer, gente? Vamos lá. Olha que slide confuso, bagunçado, tá? Na hora de montar o seu slide, lembra que eu falei para evitar o excesso de texto? Olha como que fica ruim. Por quê? Porque provavelmente vocês estão lendo o slide e não estão prestando atenção no que eu estou falando, porque tem muita informação escrita. Isso gera conflito. Você está passando conhecimento de alguma coisa. Você está passando conhecimento da sua pesquisa. Você coloca muito texto, a gente para de prestar atenção no que você está explicando. A gente vai ler o texto. Então isso não é legal, porque a sua apresentação, a sua explicação também é importante. Olha que slide bagunçado. Cheio de informação, não tem muita lógica, tem informação em cima, embaixo, de virada de um lado do outro. Gente, tem uma ordem no seu slide. Eu preciso colocar muita coisa, não vai caber em um só? Coloque em dois, mas não amontoa tudo. O slide ele fica poluído visualmente, isso fica cansativo, fica ruim. Você perde a atenção de uma informação que pode ter sido importante e passou despercebida porque ela está perdida no meio de mais um monte de informações, tá? Então isso é um exemplo do que não fazer, do que você deve evitar na hora de construir e apresentar o seu slide. Checklist final. Montei os meus slides. Vamos lá, do mesmo jeito que você faz um checklist final na lista de referências, você faz ao final da sua apresentação de slides. Revisou a ortografia? Não tem palavra escrita errado? Às vezes passa, não tem problema, mas tenta dar uma revisada. Dica interessante, manda seus slides para uma outra pessoa ver. Você pode dar uma olhada? Porque quando a gente faz o nosso trabalho, algumas coisas passam batidos porque a gente está acostumado com o nosso trabalho, com a temática, com o que você está trazendo. Peça para uma pessoa que não está acostumada a ler para você. Pode ser que ela encontre um erro que você deixou passar, tá? Sua apresentação está dentro do tempo? Você ensaiou, você treinou, você tem um limite mínimo e máximo. Sua apresentação respeita esse tempo? Perfeito. Consegue apresentar sem ler? Foi o seu trabalho, você vai apresentar seus resultados, os métodos. Ah, eu não vou poder ler nada? Pode, gente, claro que pode. Nós lemos informações importantes enquanto estamos dando aula, mas você tem que conhecer o que você está apresentando. Não é legal você ficar com o seu slide e ler ele inteiro na apresentação. Você tem que conseguir fazer esse meio termo. E finalizando, consegue explicar com segurança o objetivo e o método. Acredito que vocês tenha ficado bem claro para vocês isso com as aulas da professora Suelen. É o coração do seu trabalho, o seu objetivo e os seus métodos. Então foi você que fez, os seus métodos foi delimitado por você, o seu objetivo foi você que estruturou. Isso é principal, você tem que saber explicar com calma, você tem que conhecer o seu objetivo, você tem que conhecer os seus métodos e você tem que conseguir explicar isso de forma clara no seu trabalho. Tá em dúvida? Tá enroscado? Treina de novo, treina mais um pouco. Gente, uma dica que ajuda muito. Montou os seus slides. Agora, você tem os seus slides e você cria um roteiro de apresentação. Ajuda muito. Então, no slide 1, você pega lá um papel, uma caneta, um Word, o que você preferir. No slide 1 eu vou falar isso exatamente.
no slide 2, isso, aquilo, outro. Escreva exatamente o que você quer falar na sua apresentação. Você tem os seus slides, você tem o seu roteiro. Ensaie, comece ensaiando, lendo o roteiro. Leia 1, 2, 3, 4 vezes esse roteiro. Você vai acabar se familiarizando completamente com o que você precisa falar. Vai ficar muito mais fácil na hora de apresentar, porque você se preparou, você se organizou, tá? Atentem com isso, pensem nisso, cuidem disso. Terminou tudo isso? Parabéns! Você está pronto para apresentar o seu trabalho de conclusão de curso, tá? Confira as referências. Professora, todas as referências que tem no meu artigo tem que vir para o slide? Tem, gente, faz parte da apresentação, tá? Sempre muito importante um slide de agradecimento. É um processo difícil, é um processo exigente, então agradeça. Você quer agradecer a quem? Você pode especificar. Só quer agradecer de forma geral? Só agradeça de forma geral. Não tem importância. E para finalizar, eu gostaria de deixar uma mensagem aqui para vocês. Chegar até aqui não foi por acaso. Cada etapa superada, cada slide montado é a parte da sua trajetória. A apresentação do TCC não é só o fim de um ciclo, mas o início de um novo caminho. Confie em tudo o que você construiu até aqui e siga com coragem. O conhecimento que você carrega já é a luz para o que vem a seguir. Mais do que uma etapa de finalização, é o início de uma nova etapa. Você está saindo do aluno para ser profissional. Então veja isso como uma oportunidade de fechar um ciclo e começar outro, tá bom? Desejo um ótimo processo de elaboração e estruturação do TCC de vocês. Dúvidas? Entre em contato no Fale com o Mediador. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.